Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. A indulgência. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê,
evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas, ainda assim, com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais ou condenas que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Precisamos curar certas feridas que se encontram em nosso ser, e o único remédio é o perdão. Assim, teremos paz de espírito. O palestrante e escritor espírita Alberto Almeida descreve em seu livro O Perdão como Caminho que perdoar é fazer uma trajetória de amor ao longo de um tempo necessário para dissolver um rancor ou um remorso. Podemos então deduzir que perdão é um ato de amor. Porém, na maioria das vezes, precisamos de um tempo para curar as feridas e dissolver aquela mágoa que se encontra em nosso âmago. Evidentemente que existem algumas etapas para que a pessoa venha a superar para perdoar. A gravidade da falta é uma delas. É claro que isso vai de pessoa para pessoa, dependendo do grau de evolução de cada uma. A minha avó, por exemplo, nunca perdoou, e eu sempre tive orgulho disso. Ela nunca se sentiu ofendida, por isso nunca precisou perdoar. Ela é um caso raro, afinal, as pessoas se melindram atualmente com tanta facilidade que fica difícil compreender o que se passa no íntimo delas. Outra etapa do perdão é a vontade de perdoar. Ninguém pode obrigar o outro a perdoar. Também não podemos perdoar por interesse, acreditando que o outro nos será útil no futuro. Dizer que perdoa, mas não querer ver a pessoa em sua frente, também é um perdão de boca para fora. Não é um ato de amor espontâneo e fraterno. Reconciliarmos-nos com os nossos adversários, com cônjuges, filhos, pais e amigos, é primordial para termos paz. Quantas reconciliações são feitas no leito de morte? Isso é válido? Sim, isso é válido. Mas por que chegarmos a este ponto? Em A Gênese de Allan Kardec, podemos ler o seguinte: dos pensamentos que os fazem vibrar, modificam-se pela natureza ou pela impureza dos sentimentos. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo responde uma impressão salutar.
Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e energéticos, podem ocasionar desordens físicas. Não é outra coisa de certas enfermidades. Com certeza, se emanarmos boas vibrações, nos sentiremos muito bem. Porém, mágoa, rancor ou ódio são emoções que, com o tempo, se tornam prejudiciais à nossa saúde, gerando enfermidades diversas. No livro Celeiros de Bênçãos, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, há um capítulo intitulado Treinamento para o Perdão, onde poderemos aprender a praticar diariamente atitudes simples que, além de nos preparar para a prática do perdão, nos auxiliarão e fortalecerão o espírito para a caminhada evolutiva. Entre estes ensinamentos está: habitua-te a iniciar o dia com a mente ligada ao Senhor. Não te descuide de ler uma página mensageira de otimismo. Reprime as observações menos dignas e as apreciações fúteis. Estimula a conversação edificante. Treina a paciência, disciplinando a vontade e aprimorando a indulgência. O perdão não é uma via de mão única, é de mão dupla, pois em determinado momento precisaremos perdoar e em outra oportunidade de sermos perdoados. Precisamos curar certas feridas que se encontram em nosso ser, e o único remédio é o perdão. Assim, teremos paz de espírito e talvez algum dia chegaremos ao nível de evolução em que não precisaremos mais perdoar, porque não nos sentiremos mais ofendidos. Perdão, santo remédio. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor, que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna.
Concede do Senhor a tua paz, a eterna paz dos campos e dos ninhos, e a brisa mansa espalha nos caminhos, nas vagas de perfume que nos traz a paz do céu azul, que se compraz ao sol que beija as flores e os espinhos, e supera os escuros torvelinhos, ao fulgor das manhãs em que se faz. Concede-nos, Senhor, a paz celeste, a mesma paz que outrora nos trouxeste, no berço humilde em que vieste ao mundo, excelsa paz na qual abriste os braços, na canção que ecoou pelos espaços, e nos legaste em teu amor profundo, na canção que ecoou pelos espaços, e nos legaste em teu amor profundo. Concede-nos, Senhor, a tua paz, a eterna paz nos campos e dos ninhos, e a brisa mansa espalha nos caminhos, nas vagas de perfume que nos traz a paz do céu azul, que se compraz ao sol que beija as flores e os espinhos, e supera os escuros torvelinhos, ao fulgor das manhãs em que se faz. Concede-nos, Senhor, a paz celeste, a mesma paz que outrora nos trouxeste, no berço humilde em que vieste ao mundo, a excelsa paz na qual abriste os braços, na canção que ecoou pelos espaços, e nos legaste em teu amor profundo, na canção que ecoou pelos espaços, e nos legaste em teu amor profundo. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas
é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei. Porque, se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, ao invés de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. Simeon, Bordeaux, 1862. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela vos for feita. E ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre, e acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicarem pessoalmente,
Eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal e não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos olvideis de que tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa: no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Paulo Apóstolo, Lyon, 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ah, infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se, nessa luta, que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usastes de toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível. Mas essa é ainda uma razão para ser desindulgente e não para merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente o ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento. Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso, maior será o vosso mérito se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário: eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem: perdoo, e acrescentam: mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos muito mais que pelas palavras.
Poema do Perdão. Setenta vezes, 7 vezes. Aqueles números ficaram ressoando na alma de Simão Pedro por algum tempo, depois do breve colóquio com o Mestre. Quantas vezes devemos perdoar? Há limites para o perdão? Talvez muitos de nós tenhamos no coração as angústias que tinha o apóstolo. Porém, a conversa de Pedro com Jesus sobre a importante temática não findaria ali. Quando a noite se vestiu de astros balouçantes encravados na abóboda do infinito, em conferência particular, Simão voltou a interrogar: e se alguém com quem não simpatizamos nos ferir, por motivo nenhum, será lícito reagir apresentando-o ao juiz? Não, Pedro. Todo aquele que agride, com ou sem motivo, encontra-se agredido em si mesmo. Isto, porém, insistiu Pedro, não significará apoiar a violência e permitir que os maus dominem os simples e os humildes? De forma alguma. Os maus estão doentes, portadores de tormentos destruidores no imo de si mesmos. Revidar-lhes a ofensa é aumentar-lhes a capacidade de agressão. Somente o amor, ungido de abnegação, consegue infundir a real transformação interior de alguém e demonstrar a grandeza da paz a quem a perdeu. E se da agressão pura e simples ele partir para tomar nas suas mãos desvairadas a vida de um ente querido massacrando-o? Ainda aí, redarguiu Jesus, o perdão assume um papel preponderante, porquanto mais importante se nos apresenta o desafio do amor, quanto mais grave e difícil é a situação que nos leva a perdoar. Mestre, propôs o companheiro com os olhos nublados, saber que um vândalo retirou do nosso caminho pela violência o filho, a esposa ou a mãe, e não revidar, não significa apoiar e legitimar o direito da força? Simão, respondeu o Mestre docemente, o Pai estabeleceu leis das quais ninguém consegue fugir. Não colocamos aqui a questão em termos de esquecimento à responsabilidade, nem desrespeito aos códigos legais estabelecidos. Refiro-me ao revide, ao ódio, ao plano de cobrança por parte daqueles que foram atingidos pela enfermidade agressiva do próximo. Além deles não fugirem da consciência, que não os esquecerá no tribunal de si mesmos, cabe-nos deixar que os organismos especializados cumpram com suas atribuições. Nós, porém, permaneceremos confiantes de que nada acontece que não seja pela vontade do Pai. Assim, não provoquemos a ninguém, nem a ninguém firamos. Silenciemos as ofensas e dispensemos a misericórdia em toda a parte e com todos aqueles com quem convivemos. Mestre, e se nos matarem? Propôs o apóstolo sincero e com a voz sumida pela emoção. Viveremos, Simão. Ninguém mata a vida. Prosseguiremos vivendo tanto quanto o criminoso também viverá. Nunca te esqueças de que a posição de vítima é sempre a melhor, a mais feliz. Quem aos outros fere, a si mesmo se fere. Quem ao próximo infelicita, a si mesmo se destrói no campo da emoção, com a diferença de que aquele que aparentemente é o perdedor, se amar e perdoar, estará isento de quaisquer aflições e ficará inatingido, portanto, feliz. Perdoar sempre. Lembremos disso. Perdoar sempre. Onde eu encontro a paz, estou querendo saber
Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Aqui nós temos que aprender uma lição com Jesus. Se você não quer perdoar, se você não quer perdoar de jeito nenhum, siga o exemplo de Robinson Crusoe. Vá para uma ilha deserta. Relacionar-se tem um preço. É impossível relacionar-se com qualquer pessoa nesse mundo de meu Deus sem precisar, uma hora ou outra, perdoar. Relacionar-se com alguém pode ser amizade, relacionamento profissional, comercial, afetivo, qualquer relacionamento. Você será ofendido, magoado e ferido. Não tem escolha. Esse é o preço dos relacionamentos.
E quanto mais longo um relacionamento, mais ferida. Quanto mais tempo de casamento tem uma pessoa, mais tempo de perdão tem ela. É impossível permanecer casado sem treinar o perdão. Impossível. Só que essa moeda tem dois lados. Tem dois lados. Toda vez que nós falamos em perdão, nós pensamos alguém nos ofendendo e a gente perdoando. Nós nunca pensamos eu ofendendo e sendo perdoado. Será que você nunca foi perdoado? Não vale essa pergunta para os anjos que estão aqui presentes. Eu estou falando para pessoas normais, encarnados como nós. Se tiver algum anjo encarnado aqui, ou em espírito, não vale. Você nunca foi perdoado? Você nunca disse algo na hora errada, de forma errada? Você nunca cometeu um erro? Você nunca ofendeu ninguém? Nunca precisou do perdão de ninguém? Se você está dizendo que nunca precisou ser perdoado, vamos ter que passar seu caso por uma inspeção. Aí vamos conversar com a sua esposa, com o seu marido, com a sua sogra, com seus familiares, com as pessoas que trabalham com você. Ninguém vive sem perdão. Ninguém. Se você tem um filho, é impossível estabelecer um relacionamento com o filho sem perdão. É impossível ter um relacionamento afetivo sem perdão. É impossível trabalhar numa casa espírita sem perdão. E a mágoa é o sentimento mais destruidor que um coração pode carregar. A mágoa, às vezes, é tão destruidora que ela gera, inclusive, o câncer. Porque a mágoa é um sentimento tão profundo que ela altera o processo de multiplicação das células. As células não conseguem fazer o seu trabalho diante daquele sentimento. Isso não é brincadeira. Francisco Cândido Xavier. Eu não vou poder dar o nome aos bois, mas eu vou contar a história. Tinha uma pessoa muito ligada a ele. Eu sei quem é a pessoa. Eu conheci essa pessoa. Ela já desencarnou. O Chico também. Era uma pessoa muito próxima. E o Chico tinha um cachorro de estimação. E esse cachorro ficou doente. E o Chico chegava de madrugada das atividades espirituais e ia cuidar do cachorro. Mas o cachorro uivava, incomodava. E o Chico tinha que acender a luz para cuidar do cachorro. Aquilo era uma incômoda. Então o que ela fez? Ela falou assim: eu vou ajudar. Vamos resolver esse problema. E geralmente a gente é assim. Um elefante entrando dentro de um jardim. Tem um jardim bonito, nós somos o elefante. A gente fala assim: eu vou colher essa rosa. Aí você colhe a rosa e destrói o jardim. Então ela pensou assim: eu vou resolver esse problema, vou matar o cachorro. Ajudo o Chico, resolve o problema, vou matar o bicho. Deu um veneno, o cachorro morreu. Quando o Chico viu o cachorro, falou: mas o que foi isso? Para te ajudar.
Matei. Ele não está mais doente. Está morto agora. E o Chico não falou nada. Mas naquele momento, ele ficou profundamente magoado com a pessoa. E passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Certo dia, depois da atividade mediúnica, Emmanuel aparece diante do Chico e diz para ele: Chico, aquela mágoa de 3 meses atrás se transformou numa grande sombra em torno do seu coração. Por que em torno do coração? Porque era a parte frágil do Chico. Ele teve angina, teve vários problemas do coração. Nós temos partes frágeis no nosso perispírito. Partes frágeis. Então, qualquer coisinha que você faz, atinge aquela área. A minha, por exemplo, é o estômago. Eu tenho que ficar atento. Qualquer questão emocional que tem, afeta o estômago. Cada um tem sua parte frágil. A dele era do coração. Então Emmanuel diz: formou-se uma sombra no seu coração. E essa sombra vai se materializar em doença. Mas nós temos um problema sério. Nós não estamos conseguindo mais nos aproximar de você e fazer o trabalho mediúnico, porque essa sombra está impedindo você sintonizar com a gente. Aí o Chico assustou. Meu Deus, o que eu faço, Emmanuel? Você vai descobrir o que essa pessoa mais gostaria de ganhar e vai comprar para ela. Ele falou assim: Emmanuel, mas aí já é demais. A pessoa me ofende, eu que tenho que dar presente? O Emmanuel virou para ele e respondeu: a receita não é minha, é de Jesus. Ele falou: então nesse caso eu vou seguir. Foi lá, descobriu o que a pessoa queria ganhar. Qual era o sonho da pessoa? Uma máquina de costura. O Chico fez as contas, o salário dele, o valor da máquina. Era simples. Se dividisse a máquina, 2 encarnações pagando. Sabe aqueles consórcios de 160 meses? Ele comprou a máquina. Deve ter pago até o último dia da encarnação dele. Quando ele entregou a máquina para a pessoa, diz ele que um clarão de luz saiu do peito dessa pessoa, atingiu o peito dele e toda a sombra foi removida. A força do perdão, a força da gratidão. Nesse momento, o Emmanuel apareceu e disse para ele: agora sim, Chico, você experimentou o poder do perdão. Não foi por outra razão que a última lição de Jesus na cruz foi o perdão. E eu gostaria agora, no término desse nosso encontro, que você voltasse para dentro de você mesmo. Voltasse para sua casa e fizesse uma meditação essa noite. Uma meditação. Pensa no seu pai e na sua mãe. Perdoa tudo o que eles fizeram, que você não tem gostado. Pensa nos seus antepassados. Se teve alguém que trouxe algum prejuízo para você, se a sua vida teve alguma dificuldade por causa do seu pai, da sua mãe, etc, etc. Diga-se: está perdoado. Eu te perdoo. Mas olha também para as pessoas da sua casa.
para a esposa, para o marido, para os filhos, para a sogra, para todas as pessoas do seu relacionamento. Vibra esse sentimento de perdão para todas elas. Não faz isso por elas, não. Faz isso por você. Tira esse peso do coração. Tira essa sombra. Cura você mesmo. Deixa o sol do Evangelho entrar e fala assim: está perdoado. Está perdoado. Porque não importa o que essa pessoa te fez, você está aqui, você está bem. Esquece isso. Há duas formas de alguém resgatar um débito: a lei divina atuando ou a vítima que foi ofendida vingando. O que você quer? Você quer ser a vítima que vinga? Para vingar, você vai se algemar quem te ofendeu. É da lei. É um direito que você tem. Se você quiser vingar, se você quiser cobrar, se você quiser fazer justiça com as próprias mãos, Deus vai deixar. Mas tem uma condição: você vai ter que viver ao lado do agressor até o final. Mas se você perdoar, você está livre. O ofensor não. Ele vai ter que acertar as contas com a lei divina. Você está livre. E perdoa, se liberta. Perdão e vida, Emmanuel. Em verdade, o nosso tempo na atualidade terrestre é de muitos conflitos e manifestas perturbações. Anotemos, no entanto, que a ausência do perdão reúne as parcelas de nossas reações negativas e apresenta-nos a soma inquietante que se transforma em caminho para a guerra. Os atritos do lar, as reclamações que se espalham, resultam da incompreensão em que se especifica entre os homens a dureza dos corações de uns para com os outros. Aqui é a irritação que prepara ambiente à enfermidade. Ali é a falta de aceitação com que nos desligamos da humildade. É a prepotência pessoal favorecendo o orgulho de quantos intentam ser um fator de poder mais forte do que aqueles outros irmãos que lhes partilham a vida. Lemos, sensibilizados, algo em torno das reuniões notáveis dos nossos homens de orientação ou de Estado quando se congregam para discutirem os problemas da paz. É natural nos emocionemos com as primorosas declarações deles e com a grandeza de suas promessas e decisões. Acontece, porém, que no desdobramento das horas, eles não são os personagens de nosso convívio. Longe deles, angariamos com a bênção de Deus o nosso pão de cada dia. E sem eles é que nos vemos uns aos outros nos modos diversos em que nos mantemos no cotidiano. Admiramos as personalidades da televisão e das mostras de valores artísticos. Entretanto, necessitamos aprender como tratar as nossas crianças e jovens na intimidade. Muita gente gaba os feitos de grandes desportistas, como aconteceu à frente daqueles que venceram as distâncias e foram até a lua. Sucede, contudo, que não vivemos com eles, conquanto mereçam a nossa melhor consideração. Somos chamados a saber de que maneira minimizar
as dificuldades de grandes incidências entre as paredes de nosso mundo doméstico. Sejamos benevolentes para com todos aqueles que nos compartilham a vida. Toleremo-nos, sabendo que hoje desculpamos a falta de alguém e talvez amanhã sejamos nós os necessitados de benevolência e tolerância. Diz o texto dessa noite: perdoemos para que Deus nos perdoe. Coloquemos a nossa atenção nessa máxima e desculpemos uns aos outros tantas vezes quantas se façam necessárias, e que o Pai misericordioso a todos nos releve em nossas falhas e compadecidamente nos abençoe. Quanta luz neste lugar, Sua presença já se faz na oração. Só você tem a força e o poder conseguir alegrar meu coração. Toda estrela tem o brilho dos seus olhos, sim, e a flor sempre exala o seu amor. Seguirei o caminho que a você me conduz, seu conforto vim buscar, Jesus, com você eu estarei. Quero estar consciente do que vou fazer, realizar com alegria o meu dever, ouvir um dia sua voz falando-me de paz, a tristeza não sentir jamais, com você eu vencerei. Você tem a força e o poder conseguir alegrar meu coração. Toda estrela tem o brilho dos seus olhos, sim, e a flor sempre exala o seu amor. Seguirei o caminho que a você me conduz, seu conforto vim buscar, Jesus, com você eu estarei. Quero estar consciente do que vou fazer, realizar com alegria o meu dever, ouvir um dia sua
voz falando-me de paz, a tristeza não senti jamais, com você eu vencerei. Com você eu vencerei. Com você eu vencerei. Com você eu vencerei.